com teu coração me oferto. Olá, meus irmãos. Com grande entusiasmo de fé, estamos começando a nossa Semana Maior, a nossa Semana Santa, semana que condensa os principais, os fundamentais mistérios da fé de quem crê em Jesus Cristo e na sua mensagem. Estamos vivendo o Domingo dos Ramos e da Paixão do Senhor. Em geral, a gente diz aí Domingo de Ramos, né? Mas o seu nome litúrgico é Domingo dos Ramos e da Paixão do Senhor, justamente porque ele já traz este tom que nos faz unirmos, unir o coração a Jesus que vai padecer por nós. Começamos com um pequeno evangelho, o evangelho que mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, recebido com ramos, com aclamações de Hosana e bendito, mas ao mesmo tempo, no clímax da nossa liturgia da palavra, temos o evangelho já da paixão, que nos mostra que aquela aclamação que Jesus recebeu ali na entrada de Jerusalém não era necessariamente um discurso unívoco. Existem forças no mundo que combatem a mensagem de Deus. Isso é assim até hoje, não é? Então existe um povo que o aclama e o recebe, e existe a massa de pecado que então combate a mensagem de Deus. E se a gente olhar as estruturas da nossa sociedade, isso continua sendo atual. Tem quem ame a Deus e o adore, tem quem rejeite a Deus e o despreze, às vezes de modo objetivo, declarado, às vezes de modo passivo, quando a gente insiste nos maus caminhos e no pecado, mesmo nós que somos batizados e que cremos em Deus. Então, vamos entrar aí na fila de quem com o coração, não só com a boca, aclama Hosana, bendito aquele que vem. E levanta os ramos, não somente fisicamente, mas com o louvor da própria alma, da própria vida. Quem nos ajuda hoje na meditação para esse dia é Santo André de Creta, um bispo que viveu no século VIII na ilha de Creta. Não é o André o pescador, o apóstolo de Jesus, mas 8 séculos depois de Jesus aí, tem esse santo que ilumina-nos com um sermão muito bonito sobre esse mistério de hoje. Olha só o que ele diz na sua homilia: Vinde, subamos juntos ao Monte das Oliveiras e corramos ao encontro de Cristo, que hoje volta de Betânia e se encaminha voluntariamente para aquela venerável e santa paixão, a fim de realizar o mistério da nossa salvação. Caminha o Senhor livremente para Jerusalém, Ele que desceu do céu por nossa causa. Prostrados que estávamos por terra, para elevarmos consigo, bem acima de toda autoridade, poder, potência e soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, como diz a Escritura. O Senhor vem, mas não rodeado de pompa, como se fosse conquistar a glória. Ele não discutirá, diz a Escritura, ele não gritará, ninguém ouvirá sua voz. Pelo contrário, será manso e humilde e se apresentará com vestes pobres e aparência modesta. Acompanhemos o Senhor, que corre apressadamente para a sua paixão, e imitemos os que foram ao seu encontro. Não para estendermos à sua frente, no caminho, ramos de oliveira ou de palma, tapetes ou mantos, mas para nos prostrarmos aos seus pés. Olha só que bonito, gente. Ele está dizendo para a gente acompanhar o povo que em Jerusalém estendeu ramos, ergueu ramos, estendeu tapetes com os próprios mantos para Jesus passar. Mas ele diz, não, a gente não precisa fazer isso. A gente precisa, na verdade, fazer um tapete prostrando-nos aos seus pés, com humildade e retidão de espírito. É algo espiritual mais do que físico, mais do que gestual, mais do que litúrgico. É uma liturgia que entra no coração, que nasce do coração, a fim de recebermos o verbo de Deus que se aproxima e acolhermos aquele Deus que lugar algum pode conter. Alegra-se Jesus Cristo, porque deste modo nos mostra a sua mansidão e humildade, e se eleva, por assim dizer, sobre o ocaso de nossa infinita pequenez. Ele veio ao nosso encontro, ele conviveu conosco, tornando-se um de nós para nos elevar e nos reconduzir a si. Diz o Salmo que ele subiu pelo mais alto dos céus ao oriente, isto é,
para a excelsa glória da sua divindade, como primícias e antecipação da nossa condição futura. Mas nem por isso, olha que beleza, nem por isso nos abandonou, nem por isso abandonou o gênero humano, porque o ama e quer elevar consigo a nossa natureza, erguendo-a do mais baixo da terra, de glória em glória, até torná-la participante da sua sublime divindade. Ele veio, ele se abaixou até a condição que a gente se encontrava para nos elevar. E quando ele subiu aos céus, não é? Ele então sobe aos céus, mas não para nos abandonar. Ele sobe aos céus para ser a primícia. O que é a primícia? Primícia é a primeira colheita de uma lavoura, que em geral era oferecida pelo povo do Antigo Testamento em sacrifício a Deus, como gratidão. Então, Jesus é a primeira primícia entre os homens a subir aos céus. E ele sobe aos céus para então puxar a fila. Atrás dele vem a gente de glória em glória, até tornarmos-nos participantes da sua sublime natureza no céu. Portanto, em vez de mantos ou ramos sem vida, em vez de folhagens que alegram o olhar por pouco tempo só, mas depressa perdem o seu verdor, a sua cor verde, prostremo-nos aos pés de Cristo, revestidos de sua graça, ou melhor, revestidos dele. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, prostremo-nos a seus pés como mantos estendidos. Éramos antes como escarlate por causa dos nossos pecados, mas purificados pelo nosso batismo, nos tornamos brancos como a lã. Por conseguinte, não ofereçamos mais ramos e palmas ao vencedor da morte, porém o prêmio da sua vitória. Agitando os nossos ramos espirituais, o aclamemos todos os dias, juntamente com as crianças, dizendo essas santas palavras: bendito que vem, em nome do Senhor, o Rei de Israel. Gente, ele é contra aqui a liturgia de Domingo de Ramos? Não. Ele só está querendo que eu e você avivamos com um comportamento interior, um comportamento que nasça de dentro do nosso coração. De nada adianta uma espécie de superstição de abençoar os ramos e erguê-los e cantar, se o meu coração não está disposto a aclamar Jesus como verdadeiramente Salvador da minha vida. Era isso que aquelas pessoas estavam fazendo. Temos um Salvador e ele chegou manso e humilde, montado num jumentinho. E eu quero receber Jesus na Eucaristia, que também vem humilde. Veja, o Deus de todo o universo vem a mim, escondido no pão e no vinho. Continua humilde, não mais no jumentinho, mas agora nas espécies eucarísticas. Vem simples e me dá a oportunidade de aclamá-lo e recebê-lo. O que eu vou fazer? Vou me unir à multidão que o aclamava e o recebia de coração? Ou vou me unir àquela multidão que no Evangelho segundo vai dizer crucifica-o? A escolha é tua e é minha. Santo André de Creta deu aí a palavra dele para que a gente escolha ser nós mesmos, o nosso coração prostrado, em adoração, em humildade diante do Senhor, o tapete no qual o Rei vai passar. Acolha Jesus na sua vida como Rei e Senhor, não só com ramos nas mãos, não só com palavras de hosana e de bendito, mas do fundo do peito, do fundo da alma. Que Santo André de Creta interceda por nós, para que tenhamos um bom Domingo de Ramos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.